boa noite, em definitivo para todos vocês, os amigos do Clube ProMais e da Total Energies. Vamos tocando o nosso conteúdo, né? Hoje falaremos de transmissões automotivas, o que é uma transmissão, quais as tecnologias envolvidas, os tipos de transmissão que existem nos nossos veículos, né? Os fluidos para as transmissões e as boas práticas. Então, só relembrando como é um oferecimento, né, do Clube ProMais, são mais de 40 produtos com recompensas no clube, dividido mais ou menos com esse critério: mineral 20 centavos de recompensa, de cashback, semissintético 40 centavos de recompensa e sintético 72 centavos de recompensa. Lembrando a todos que sem contar os aceleradores, né? A cada campanha, a cada mês, existem alguns produtos que têm o seu cashback multiplicado por 1, por 2, por 1,5, enfim, por alguns valores que aumentam essa recompensa. Então, qualquer dúvida com relação ao Clube ProMais, você ainda não tem total ciência de como funciona ele, estamos aqui para fazer esse esclarecimento. Ok? Entrando no tema, então, o que é uma transmissão, né? Transmissão, pessoal, resume sempre a caixa de marchas, né? Essa parte amarelinha que vocês estão vendo na tela. Na verdade, sim, essa é a transmissão, mas para engenharia mecânica, a transmissão automotiva, né? A transmissão é todo o sistema que transmite de alguma forma a força para as rodas, ok? Então, com exceção do motor, né? Toda a caixa de câmbio, o cardan, né? O eixo principal aqui, o diferencial, todos eles são considerados uma transmissão. Partindo desse princípio, o que é a transmissão, né? É um conjunto de engrenagens que, acoplado ao motor, transmite força para as rodas do veículo, né? Aquilo que faz com que a gente inicie o movimento do nosso veículo, seja ele um carro, uma moto ou em um caminhão, né, um equipamento agrícola, enfim. Permite o controle da entrega de potência de um equipamento através da rotação do motor. Então, a rotação do motor passa por aqui, por essas engrenagens, e nos traz velocidade, né? Pouca ou baixa velocidade para as nossas rodas, né? E o diferencial, né? O diferencial também é um conjunto de engrenagens que, acoplado à caixa de marchas, transmite força para as rodas do veículo. Aqui a gente está vendo o eixo que vem do motor, né? Que passa pela transmissão, pela caixa de marchas, e traz isso. Esse eixo azul vai para uma roda e esse eixo verde vai para outra roda, né? Também é um tipo de transmissão. Maravilha? Então vamos lá seguir com as tecnologias em transmissões, né? O que é uma transmissão? E aí temos alguns tipos dela. Então vamos lá. Transmissão manual é mais simples e menos tecnológica. Era a maioria nos veículos 0 km até o ano de 2021. De 2022 em diante, já temos uma maioria de câmbio automático, ok? Eu acredito que nós estamos em 2025, já passamos para quase que segunda metade de 2025, e eu acredito que mais uns 2, 3 anos, forçando até 2030, provavelmente seja uma maioria esmagadora dos câmbios automáticos, ok? Mas sempre tem, né? Sempre sairão alguns veículos, mesmo que raro, com transmissão manual. Funciona da seguinte forma que vocês estão vendo no vídeo, com os eixos acoplados ao motor, com aquela caixa de eixos, melhor controle da velocidade do equipamento, enfim, a gente tem o veículo mais na mão com uma transmissão manual, né? Tem uma desvantagem que, para muitos que dirigem há bastante tempo, pode ser que não reconheça essa desvantagem, mas ela é vista como precisa, né, a necessidade de um piloto hábil, de alguém com habilidade para conseguir fazer essas trocas de marcha no tempo certo, né, para não judiar demais das transmissões manuais. Seguindo aqui o conteúdo,
Aí a fotinha da transmissão manual aqui embaixo. Seguindo com o conteúdo, temos o quê? Temos a transmissão automatizada, né? Transmissão automatizada funciona exatamente como uma transmissão manual. Ela foi projetada para facilitar a vida do motorista, e eu pus uma brincadeira aí que ela é injustiçada, né? Por que que ela é injustiçada? Eu digo isso sempre nos encontros nossos. Ela funciona aqui como vocês estão vendo na animação aqui do lado, né? Exatamente como uma transmissão manual, porém sem o câmbio, né? Sem a alavanca do câmbio, perfeito? Mas ela tem a embreagem aqui. Quem faz o controle todo dessa embreagem é o robozinho, né? Toda essa mecatrônica que está aqui embaixo no desenho acoplada a um câmbio manual, certo? Então, assim, o que é uma transmissão automatizada é uma transmissão manual que detém um robozinho que faz o papel do motorista, né? Nas trocas de marcha. Ela não dirige o carro, né? Ela faz o papel dos motoristas nas trocas de marcha. Qual é o grande diferencial? Opa! Qual é o grande diferencial dessa transmissão, né? Esse robozinho vai um fluido nesse robozinho, que é um fluido parecido com um fluido de direção hidráulica, porém ele tem algumas características a mais. Eu digo que ela é uma transmissão injustiçada, né? Porque o brasileiro tem essa triste mania de sair utilizando as novidades sem sequer ler o que tem escrito no manual, né? Quais são as recomendações de troca, de substituição, de cuidado que você precisa ter com o equipamento. A hora que o equipamento apresenta o primeiro problema, aí ele vai ler o manual e vai ver exatamente o que ele deveria ter feito ou o que ele não deveria ter feito, qual deveria ser a atitude dele com relação à conservação desse equipamento, né? Então, o brasileiro, assim que lançado, né, os câmbios EasyTronic, Dual Logic, enfim, todos eles, o brasileirão saiu andando, esbagaçou os câmbios, depois foi ver que precisava de ter um cuidado com esse robozinho, tá? Então, a transmissão automatizada não tem a alavanca do câmbio, não tem a embreagem do pedal, e o robô é quem faz as trocas de marchas e utiliza o lubrificante especial, como eu falei. Quem que é esse cara? É o Fluid LDS, né? Nós temos na nossa linha de produto, é um produto muito bom, comercialmente ele é interessante também, porque ele chega a ser mais barato, que tem poucos concorrentes na praça, mas ele é comercialmente bastante viável, né? De uma empresa, como nós falamos no encontro passado, que dispensa algumas apresentações quando o quesito é qualidade. Tá joia? Tocando em frente, transmissões automáticas, de mais fácil condução, de mais confortável, maioria dos veículos 0 km de 2022 em diante, e o menor controle do equipamento. Tá aí no videozinho funcionando. É muito fácil para quem está iniciando a carreira como motorista, né? Se nossos testes para tirar habilitação, para tirar CNH fossem todos eles em carro automático, não teríamos um índice de reprovação como a gente tem, né? Não estou dizendo que quem consegue tirar a habilitação já está, de fato, preparado para encarar o nosso trânsito do dia a dia. Enfim, se fossem todos em carros automáticos, seria mais fácil, né? Parece o parque de diversões, aquele carrinho, você só acelera e vai que vai. Nas transmissões automáticas, a gente tem a perfeição dos câmbios automáticos, né? Transmissão automática de dupla embreagem. Ela é mais complexa, ela é mais luxuosa, porém ela representa apenas 2% dos câmbios, né? Por que que funciona dessa forma? Ela tem, como vocês estão vendo na animação do lado, ela tem dois eixos, duas embreagens, que já ficam pré-conectadas às marchas imediatamente superior e anterior. Qual é o grande X da questão, né? Ela equipa os carros mais luxuosos, os carros super esportivos, e se você tem à sua volta muitos carros com câmbio automático de dupla embreagem, né? Então você talvez seja um privilegiado, porque esses câmbios são só para
para a nata dos automóveis, né? Por quê? O que ele tem de diferente dos câmbios convencionais, né? Das transmissões automáticas, por exemplo? Ele, como eu falei, ele já deixa dupla embreagem, ele já deixa as marchas pré, né, e pós previamente engatadas, então a gente tem o total controle do veículo, né? Seja para fazer uma retomada de velocidade, seja para fazer uma ultrapassagem, enfim, toda a esportividade que a gente tem dirigindo um carro de câmbio manual, a gente consegue também essa esportividade num veículo com uma transmissão automática de dupla embreagem. Tá joia? Seguindo aqui a transmissão automática CVT, Continuously Variable Transmission, a mais econômica de todas elas, tá? Ela simula marchas até 11, acho que é o câmbio com mais marchas simuláveis, é confortável e aplicável em vários tipos de veículos, né? Por que em vários tipos de veículo? Aquelas motocicletas scooters também tem um câmbio como se fosse um CVT dentro delas, né? Junto, acoplado ao motorzinho ali. Não tem as marchas para a gente ficar trocando. Como é que funciona? São duas polias invertidas, uma cinta metálica nos câmbios mais antigos com corrente. Eles vão percorrendo, né, essas polias, diminuindo o diâmetro em uma e aumentando na outra, são polias cônicas, e assim ela dá mais ou menos velocidade. Qual é a vantagem desse câmbio? Certamente o conforto e a economia de combustível, né? É como se fosse um avião, ele inicia a sua trajetória para decolagem, né? E aí vai embora. Na verdade, o carro só não tem essa velocidade, só não desempenha essa velocidade toda. Mas é um câmbio muito econômico, você não sente, né? Não sente em maneira nenhuma as trocas de marchas, né? Ele simula até que está trocando de marcha para trazer algum conforto para o motorista, enfim, mas ele não tem, é como se fosse uma marcha só, tá joia? Diferencial, né? Qual que é o diferencial? Falei lá no começo que fazia parte das transmissões, né? O diferencial. Então, o diferencial é uma espécie de um câmbio manual que transmite a força do motor diretamente para as rodas. Também é aplicável em vários tipos de veículos, né? Por que é aplicável em vários tipos de veículos? Porque não tem só em carro, tem muito em caminhão, muito mais em caminhão e equipamentos agrícolas, né? E de construção civil, enfim, equipamentos profissionais, vamos chamar assim, tá? Florestais, de construção civil, mineração, agrícola, enfim, tem muito desses diferenciais, né? E funciona aqui como se fosse uma caixa de marcha, ok? Uma caixa de marcha manual, tá joia? Temos algumas variações do diferencial, né? Por exemplo, o diferencial autoblocante, limited slip, na verdade, ele concentra a tração das rodas que tem o contato no solo, ok? Ele funciona exatamente como se fosse um diferencial convencional, porém ele tem alguma tecnologia que trava a roda que está sem aderência, né? Ou que está sem concentrando toda a força que vem do motor e da caixa de velocidades, concentrando na roda que tem a aderência no solo, né? Geralmente para tirar de atoleiro ou para andar em terrenos irregulares, enfim, né? Também aplicável em vários tipos de veículos, como carros, caminhões, equipamentos agrícolas, etc. Tem nesse daqui alguns diferenciais, inclusive essa representação gráfica aqui é de um câmbio de um veículo de luxo, né? De um Audi Q5, onde tem esse mesmo sistema, né? Limited slip, é um autoblocante, como se fosse assim, chamado de Thorsen, chamado de Haldex. Alguém de vocês provavelmente já tenha visto esse tipo, ou se deparado em alguma oficina, em algum momento, com esse tipo de diferencial, né? O que é esse Haldex, esse Thorsen, enfim, os carros que têm controle de tração, principalmente nas 4 rodas, existe uma automatização, um controle externo, né, eletrônico, de controle de tração, né, eletronicamente,
ele já sabe exatamente qual roda que ele tem que mandar mais força ou menos força, ok? Então, nada mais é do que um diferencial convencional, porém, né, com uma automatização, aí que vai um olhinho especial, bem baratinho, só que não, enfim, mas tem também desse diferencial, né? As tecnologias em fluidos. Então, temos aí o GL4, um API GL4 para as transmissões e um API GL5 para os diferenciais, né? Vamos lá, o GL4 nas transmissões são engrenagens hipóides com alta velocidade e baixo torque ou com baixa velocidade e alto torque, né? Aditivação de enxofre e fósforo em concentrações menores do que o GL5. Então vamos ler lá um pouquinho o GL5 no diferencial, olho para o diferencial, geralmente, via de regra, é um GL5. Então temos lá engrenagens hipóides com alta velocidade e muita sobrecarga, né, com muito esforço, tá joia? Devido às quantidades maiores de aditivos EPs, enxofre, fósforo e outros mais de 2 vezes mais do que tem no GL4. O uso equivocado em câmbios, em transmissões, pode comprometer os sincronizadores e outros elementos do câmbio. Então, eu não devo, em hipótese alguma, utilizar um óleo GL5 num câmbio, em uma transmissão GL4, a menos que, né, o fabricante dessa transmissão me pede um óleo GL5, tá ok? Via de regra, GL4 transmissão, GL5 diferencial. A gama de transmissões Total Energies, então, temos aí 8 produtos para as transmissões manuais, automatizadas e diferenciais, né? O que a gente tem? A gente tem GL4, um 80W, mineral. A gente tem o SI90, também mineral, GL4, API GL4. A gente tem um mineral 80W90, GL5, aí para diferencial. Tá joia? Um 80W90, também mineral GL5, para diferencial autoblocante, Dynatrans DA. O DA é de diferencial autoblocante. Nós temos um 85-140 mineral GL5. E aí a gente tem, ainda no mineral, a gente tem o 75-80. E aí passamos para os nossos óleos top de linha, né? Traxol Dual 9 FE 75W90, 100% sintético, também para transmissões manuais e para diferencial, né? É um Traxol Dual, ok? Esse daqui serve tanto para o câmbio quanto para o diferencial. Ele tem as duas especificações, tá joia? Mas lembrando, via de regra, GL4 transmissão, GL5 diferencial. E a gente tem aqui o Traxon Gear 9, GL4, 100% sintético. Eu já falei no nosso encontro da semana passada, o sintético performa muito melhor do que um óleo mineral, muito melhor do que um semissintético, porém, você só deve entrar com um óleo sintético se o fabricante recomendar que o produto seja sintético, ok? Se o fabricante recomenda um óleo mineral e eu entro com um sintético, eu vou ter problemas de compatibilidade dentro do equipamento, ok? Vai gerar resina, vai virar uma cola, vou ter problemas a curto, médio e longo prazo. Então, eu não devo fazer essa substituição só porque o produto sintético eu sei que ele performa melhor. Tá joia? Para as gamas transmissão Total Energies, transmissões automáticas de dupla embreagem e CVT, então a gente tem toda a nossa linha Fluidimatic. Se você tem um câmbio CVT, seja ele geração 1, geração 2, enfim, nós temos um 100% sintético que vai atender às suas especificações ou as especificações do seu câmbio. Tá joia? Temos dois Fluidimatic DCT e o DCT1MV, tá? Dual Clutch Transmission multiveicular. Ok? Nós temos dois produtos. Qual é a diferença desses dois produtos? A gente tinha lançado um DCT, ok? Porém, faltavam algumas homologações que saiu depois do lançamento do produto.
Então, a gente foi obrigado a lançar um outro produto, DCT1, com as homologações de Ford, Magna, Mercedes-Benz, Renault, enfim. Se o cliente é aquele cliente exigente, que faz questão das homologações nas fichas técnicas, ok? Não tem essas homologações, tem outras homologações aqui no DCT normal, essas de Mercedes-Benz, de Ford, de Renault, entre outras no DCT1, tá joia? Temos Fluidmatic D3MV, né? Dextron 3 multiveicular, é um fluido mineral, tá joia? Para câmbios, atende às exigências de GM Dextron 3 e Ford Mercon, ok? Dextron 3 não é Dexos do motor, é Dextron de Automatic Transmission Fluid, do ATF, é da GM, e Ford Mercon é da Ford, exatamente, né? Então, assim, a gente tem um D3MV. Por que um D3MV? Um fluido mineral, 100% mineral premium, que a gente chama, porque, como eu falei no encontro passado, a Total Energies utiliza sempre seu básico grupo 2, ok? Então, a gente tem um produto destinado a quê? A câmbios com até 4 velocidades, mais antigos, né? Eu brinco dos anos 2000 para baixo, mais ou menos é essa relação. Tá joia? Se eu tenho um carro que não é um carro importado, é um carro nacional, abaixo dos anos 2000, muito provavelmente o manual desse veículo pedia ou solicitava um fluido Dextron 3, ok? Mineral, beleza? Passando a isso, temos um Dextron 3 Fluidmatic XLD-FE, 100% sintético, para transmissões até 5 velocidades, tá joia? Esse aqui também tem a homologação JASO, né? 1A, para câmbios do mercado japonês, tá joia? Então, se você tem um veículo até 2010, 2012, seja ele nacional, seja ele importado, muito provavelmente a solicitação do fabricante, né, no manual do veículo, é um fluido Dextron 3, ok? 100% sintético. E temos, fechando a linha de transmissões automáticas, o Fluidmatic LV-MV, Low Viscosity Multiveicular, 100% sintético, para veículos com 6 ou mais velocidades. Tá? Então, tem lá veículos com 8 marchas, veículos com 9 marchas, atende perfeitamente. Ele tem as exigências de montadora Dextron, GM Dextron, Hyundai Zin, Toyota, Hyundai Kia, câmbios EF e uma série de outras, né? Se você nunca viu a ficha técnica desse produto, é importante dar uma olhada lá, que tem informação para Dedel, tá joia? Então, o Dextron 6, via de regra, para veículos acima aí de 2012, ok? Com 6 ou mais velocidades. É esse Fluidmatic LV-MV. Lembrando que os produtos todos da Total Energies têm os reasons to believe, né? As razões para acreditar. Então, se ele tem um carimbo com uma insígnia, ele tem a aprovação de OEM dos fabricantes e tem o quesito durabilidade. Se ele tem duas, ele acumula tecnologia comprovada com a tecnologia de redução de custo. Então, ele tem a aprovação OEM, a durabilidade e a redução de custo. Se ele tem as três, ele acumula tecnologia comprovada, a redução de custos e a vida longa, né? Então, tem aprovação OEM, durabilidade, redução de custo total de operação e intervalos de trocas estendidos, ok? A durabilidade do produto mais robusto, né? Um produto mais robusto, além de mais de 100 aprovações dos fabricantes de equipamentos originais, ok? Da linha Elf, né? O que a gente tem da linha Elf, na gama Elf? Então, a gente tem alguns produtos de entrada também, não são iguais, não são os mesmos produtos que tem na linha Total Energies. Elf segue para um caminho, Total Energies para outro caminho. Enfim, temos aqui o Tranself NFX 75W, sintético de baixa viscosidade, né? GL4, API GL4, última geração de lubrificantes Fuel Economy. Foi durante alguns anos Mitsubishi e ainda abastece as caixas Renault e Nissan, tá? Não temos o óleo de motor
nessas linhas, mas a transmissão dos carros manuais, temos o Tranself NFX, para algumas vans, inclusive. Temos o Renault Matic D3 sintético. O que é o Renault Matic D3 sintético? É um óleo original Renault, aprovação DPO, óleo recomendado para os câmbios famigerados AL4 e AT8 da PSA. São câmbios que deram problemas, mais uma vez, né? Vou colocar a culpa, a responsabilidade no usuário. Ele tinha um carro, né? Tinha um carro um pouco mais tecnológico do que o normal e sai usando. Quando ele percebe que deu alguma coisa errada, ele vai dar uma olhada no manual para ver o que ele tinha que ter feito, né? Então, é um Dextron 3 100% sintético, de alta qualidade, para câmbios específicos com algumas aprovações, ok? Câmbios de até 5 velocidades. E temos também o Elfmatic CVT, para transmissões CVT, tá joia? Fluido de alto desempenho para transmissões continuamente variáveis, o CVT com aprovação de Renault e Nissan, e recomendado também para algumas transmissões japonesas, ok? Especificamente das Mitsubishi. Boas práticas, vamos falar de boas práticas, de verdades e mitos. Óleo de transmissão tem sempre o mesmo prazo de troca, né? Enfim, não tem o mesmo prazo de troca, tá joia? Tem que tomar cuidado. Quem sempre determina com quanto tempo eu preciso trocar o óleo é sempre o fabricante do equipamento. O fabricante do equipamento é que traçam as diretrizes e aí nós, fabricantes de lubrificantes, corremos atrás dessas diretrizes para que os nossos produtos atendam essas especificações. Tá joia? Não é preciso trocar o óleo de transmissão do meu carro. A gente acha algumas pérolas na internet, né? Dizendo que não se troca o óleo de câmbio, né? Muito cuidado com isso. Nós somos o ponto de equilíbrio, né? O Google de pessoa física para informar os nossos clientes, tá joia? O óleo vence, né? Todos os óleos vencem, eles precisam ser trocados, tá joia? E óleos de transmissão são todos iguais, né? Não são, nós vimos aí uma gama bem extensa de produtos, tá joia? Com várias viscosidades diferentes, tem produtos para transmissões manuais, mineral, tem produto para transmissão manual, sintético, tem produto para uma caixa automática, tem um produto para uma caixa automática de dupla embreagem, tem um produto para uma caixa automática, né? Uma transmissão automática CVT. Então, assim, né? É tudo verdade isso, né? Será que de fato isso é verdade, né? Óbvio que não, né? Óbvio que não. As empresas, não só a Total, aí todos os outros fabricantes de óleo lubrificante também para as transmissões, né? Lançariam vários modelos, vários tipos de óleo, se fossem todos os mesmos, né? Obviamente que não, tá joia? Boas práticas também. Cada fabricante recomenda um prazo de troca e de todos os fluidos. Consulte sempre o manual do proprietário. Como eu falei, né? Como eu disse aqui, as informações de como cuidar do seu equipamento tá sempre no manual do proprietário. Certa vez, em um desses encontros que a gente faz, que a Total Energies tem feito, um rapaz falou, mas no manual não tem escrito, né? Tomem cuidado se você tem um carro muito específico, se você tem um carro importado, né? Que às vezes o pessoal só aproveita o manual que tem fora do Brasil, traduz ele e manda ele para a gente, né? Vou citar um exemplo, por exemplo, um exemplo do Jetta, um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo do Jetta 2010, mais ou menos, não tem informação de troca do óleo, por exemplo, do câmbio automático. Se você for consultar um concessionário, é provável que o concessionário diga que você não precisa trocar o óleo do câmbio do Jetta. Ora as bolas, mas por quê, né? Porque o Jetta é um carro alemão, a realidade da Alemanha é outra, é bem diferente da nossa. Então a gente precisa considerar isso na hora de avaliar, tá joia? Se precisa ou não trocar o óleo do câmbio.
Todos os lubrificantes têm prazo de validade positivo, os lubrificantes têm prazo de validade, principalmente aqueles que eu abri, que eu tirei o lacre deles, né? Se eu abrir e sair o lacre, já começa um temporizador, uma contagem regressiva de pelo menos 12 meses. Eu preciso colocar esse óleo em uso, porque senão ele vai se degradando com o ar e vai perdendo a qualidade, né? Ele não mais performa do jeito que ele deveria performar se ele tivesse lacradinho e bonitinho, né? Todos eles têm prazo de validade, mesmo que esse prazo de validade seja indeterminado, enquanto ele está fechado num lugar seco, sem luz, sem sol, sem temperatura, sem nada, e ele tem prazo de validade indeterminado mesmo, né? Total Energies e Elf traz consigo uma bagagem global em lubrificantes, com muita qualidade e tecnologia, seja para o seu câmbio, para o seu motor, enfim, né? A gente tem, de fato, um know-how mundial, global, que eu diria, né? Nesses quesitos. Então, sejamos o ponto de confiança dos nossos clientes e dos nossos parceiros, tá joia? Com todas essas informações que eu trago para vocês. Lembrando dos nossos encontros, então hoje é o segundo encontro nosso. Dia 24/6, já tivemos o primeiro encontro no dia 17, estamos terminando esse encontro no dia 24/6 e teremos o nosso próximo encontro no dia 1º de julho. Atentem-se ao horário, tá? O nosso PCMO, né? Passenger Cars Motor Oil. Então, são óleos de carros de passeio, perfeito? Às 8h30 da manhã. Vamos mudar um pouco o horário para aqueles que não conseguem participar às 19h, que consigam participar às 8h30.